programa Mercado e Ação recebe, nesse bloco, o delegado Paulo César Jardim, delegado com longa carreira na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e um especialista em skinheads, tá certo? Pronunciei corretamente? Skinhead. Skinhead. Perfeito. O que é um skinhead, delegado? Eu diria assim para ti, no primeiro Ou quem momento, é? quem são os skinheads, né? Quem são esses malucos, essas pessoas com essa cabeça doida aí? Em princípio, skinheads são todos os carecas, né? Mas o nosso combate especificamente, que tem aproximadamente uns 10 anos, quando eles começaram a aparecer no Rio Grande do Sul, são os skinheads nazi. Então nós chamamos dos skin nazi. Aqueles que usam o sentimento nazista, o espírito nazista, enfim, tudo aquilo que Hitler propugnava, né? A pureza de raça, a limpeza social, né? Esses skinheads adotaram, assumiram esse compromisso ideológico e, a partir daí, selecionaram aqui no Brasil, e aqui especificamente no Rio Grande do Sul, 3 inimigos: o judeu, o negro e o homossexual. Porque, segundo eles, são excrescências raciais, têm que ser eliminadas, têm que ser limpas, né? Delegado, tu começaste o envolvimento, a pesquisa, e hoje tu é um dos maiores especialistas no Brasil desse grupo fanático, dessa facção, eu não sei exatamente como chamar. Isso começou a partir de um crime que ocorreu, a partir de uma tentativa. Da onde começou esse teu envolvimento? Isso aqui do Rio Grande do Sul. Essa é uma ideologia, né? Na realidade, foi no início, nessa década de 2000, eu era diretor do DPM, e nós tínhamos notícia que alguns carecas brigavam com punks aqui nas Aldorainha. Mas não tínhamos exatamente noção do que era isso. Tivemos uma noção exata quando, em 5 de maio de 2005, exatamente quando o mundo comemorava os 60 anos do fim do Holocausto, o que nós tivemos? Um ataque paramilitar de um grupo de skinhead contra um grupo de judeus. O que significava aquele ataque militar na Lima e Silva? Significava o seguinte: vocês estão comemorando 60 anos do fim do Holocausto, mas nós estamos aqui, nós estamos vivos, nossa ideologia está presente. Aí massacraram três jovens, né? Arrebentaram fígado, pulmão, baço. Coitado. O pessoal está em coma no pronto-socorro, né? Foi a marca. Aí, em 2005, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Polícia Metropolitana, que eu era o diretor, montamos este grupo de combate ao neonazismo, que hoje, então, já tem... O nazismo foi um partido oficial no Brasil em épocas anteriores? Na década de 30. É verdade que ele fazia desfile na Rua da Praia? Sim. Era Rua da Praia na época chamada, né? O Partido Nacional Socialista ou Partido Nazista, ele desfilava na Rua da Praia, desfilava nas ruas de Porto Alegre, no final de contas, era um partido oficial, assim como outros partidos, né? Onde que eles se encontravam? Tinha uma sede em Porto Alegre? Eles se encontravam muito e era o lugar de encontro, aqueles encontros grandes deles, eram ali perto dos bombeiros, no campo do Forceloso. Sim. Com a mesma pompa que nós notamos nesses filmes de Hitler, que tem muita gente reunida, eles se encontravam ali. Era o partido nazista, que posteriormente, dentro com o mesmo espírito, eles faziam a saudação ao Reich. A saudação ao Reich, Heil Hitler. Logo depois, quando passou para a clandestinidade, apareceu o Partido Integralista, Plínio Salgado, com o mesmo espírito, com a mesma ideia, a segregação racial, a limpeza da raça, né? Só que em vez de dizia Heil Hitler, dizia Anaue. Né? Delegado, nessa época em que ele não era clandestino, existia um forte apoio do governo brasileiro, época de Getúlio Vargas, inclusive recebendo militares alemães aqui no Estado, no Brasil e no Estado. Havia uma integração, isso mesmo. Como é que acontecia? Qual era o propósito disso? O propósito disso, me parece, veja que o filho de Getúlio Vargas casou com uma alemã, né? A ideia do Brasil, a princípio, seria uma integração de um processo evolutivo, né? Até porque o Brasil era um país em evolução, em crescimento, e havia interesse nacional, segundo se dizia à época, segundo Getúlio dizia na época, de maior aproximação com outros níveis, outras culturas, acima de tudo com outras potências.
Só que os alemães já pensavam diferente. Eles já tinham um plano deles da América do Sul para baixo, ali na pontinha do Chile para baixo, no Brasil do Paraná para baixo, já seria uma, não vou dizer a palavra colônia, mas um grande segmento nazista após a conquista do mundo, né? As situações são sempre bastante delicadas, né? Mas nem todo skinhead é um bandido. Não. Porque o que é skinhead? Skinhead é o cabeça pelada. Cabeça pelada, é um cabeça em pele, né? Skin em pele, head cabeça, né? Sim. Então nós podíamos dizer que todos os nadadores, essa gurizada que nada por aí, é skinhead. Não. O que nós temos prendido, e muitas prisões nós fizemos, muitas decretações hoje tem gente no presídio, hoje tem gente foragida, né? São pessoas com o sentimento skinhead, né? Que produzem crime tipificado no nosso Código Penal. E qual a inspiração deles? Inspiração nazista. Nós não lidamos, eles não são marginais, como nós dizemos assim na rua, uma linguagem bem popular. Eles não são vagabundos, não são assaltantes de banco, pessoas que se aproveitam de coisas para levar alguma vantagem econômica. É mais difícil, é mais complicado. Nós combatemos aí uma ideologia. E combater uma ideologia é muito diferente, porque está enraizado dentro do sentimento da pessoa. Um dia eu disse para um deles, mas escute-se, vocês são, em primeiro lugar, vocês são covardes, porque agridem de 4, 5, 6 contra uma pessoa só, né? E vocês massacram, vocês quebram. E qual foi a resposta dele? Aí vem a resposta assim, delegado, lá na sua casa, quando o senhor encontra uma barata no chão, o senhor pisa em cima, o senhor fica com pena da barata? Sempre quando vem uma assertiva dessa, a técnica sugere o seguinte, aguarde, porque ele já tem a resposta pronta. Eu aguardei, ele disse, claro que não, delegado, o senhor sabe por quê? Porque isso é uma subespécie, é uma subraça, da mesma forma o judeu, da mesma forma o homossexual. Que absurdo. É um absurdo. Tem uma coisa, Luiz, que eu não consigo entender, e eu digo isso em diversos lugares, que eu viajo pelo Brasil aí, aqui nas universidades, fazendo palestras para os estudantes. Como para alguém pode ser prazeroso odiar? Eles falam do ódio de uma forma prazerosa. Meu ódio continua o mesmo, meu ódio não mudou. A gente pega algumas cartas, às vezes, dependendo o lugar das prisões. Um dia desses, nós, ali na Demétrio Ribeiro, uma casa onde eles se encontravam, nós aprendemos algumas cartas do presídio para fora. Eles contam com orgulho, meu ódio continua o mesmo, meu ódio não mudou. E eu te pergunto, vê se vocês conseguem interpretar Esse isso. livro que tu tens aí ilustra isto? Ilustra. Aqui eles bolaram, é uma coisa tão doentia, tão fanática. Né? Eles colocaram uma Bíblia skinhead. Mas é um manual de procedimentos? Além de ser um manual de procedimento, eles contam os ataques que eles fazem. Essa história da barata, ele mais uma vez narra aqui, além de ter me contado, né? E mostram uma arrogância, sobretudo olhando essa capa. O que tu tem aqui? Um coturno, que é uma das indumentares é um coturno em cima da Terra, do planeta? Em cima da Terra, em cima do planeta Terra. Ou seja, nós temos o poder, nós pisamos em cima, nós temos a força, nós somos, enfim, somos o poder. É de uma arrogância, assim, é de uma prepotência, né? Delegado, em cima dessa arrogância, dessa prepotência, é verdade que aqui no nosso estado vai ocorrer o primeiro julgamento de um nazista pelo tipo de crime racial após Nuremberg? Eu não diria o primeiro, eu não diria o de um nazista, vários nazistas. É o primeiro julgamento. O primeiro julgamento. Eu diria assim, depois de quase 60 anos, né, pela primeira vez na história, eu tenho recebido telefonemas da imprensa do Brasil, do mundo inteiro, principalmente me surpreende, Luiz Antônio, Bélgica, França e Inglaterra, querendo saber quando, pela primeira vez, o movimento neonazista sentará no banco dos réus e mais será julgado através do júri popular. Isso é fantástico. Isso não é um júri militar como... Não, é o júri popular, oriundo exatamente desse inquérito que nós fizemos, quando, em 5 de maio de 2005, eles fizeram aquele ataque, o primeiro ataque neonazista a um grupo de judeus aqui na Leme Silva. Então, Porto Alegre será foco da mídia internacional
quando acontecer esse julgamento. Tem data? Não tem data ainda, está na segunda vara do júri. Esse júri já foi protelado em algumas oportunidades em razão de recursos, né? Mas eu imagino que se não acontecer ainda este ano, para o início de 2016, nós teremos. Esse eu não serei juiz do povo neste. Eu estou lotado na primeira vara do Tribunal do Júri como jurado. Ah, é porque é na segunda vara. É na segunda vara. Eles têm sinais, têm características. Como é que se identifica um skin nazi? Como é que um pai, uma empresa pode administrar, pode perceber esse tipo de movimento? Eu inclusive preparei um material, preparamos um mapa com inúmeras tatuagens que eles usam no corpo, porque eu não entendia muito. Aliás, nós não estávamos preparados. É esse material que nós estamos mostrando agora? Esse material que nós estamos mostrando agora, nós vemos inúmeras tatuagens, dependendo da tatuagem e a atividade que o camarada já exerceu. Ele usa aquilo como se fosse uma medalha. Por exemplo, aquele que tem um crucifixo ali, um careca crucificado com a cabeça virada para o lado, significa que ele já matou alguém. E ele mostra isso tatuado no corpo com uma forma orgulhosa. Aquele outro, aquelas telhas de aranha, significa que ele já esteve preso, né? Vem aquele símbolo mais importante, talvez aqui no Sul, seja do movimento White Power Soul Skin. White, branca, Power, força, Soul Skin, a força branca dos skin aqui no Sul, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos quando eles são presos, em regra, em flagrante, por tentativa de homicídio, o último flagrante que nós tivemos foi aqui na rodoviária, ali no Transurb, quando eles chegaram a colocar uma faca no pescoço do vigilante do Transurb, que cometeu o crime de ser negro. Então, pelo fato de ser negro, eles tentaram matá-lo. O vigilante reagiu, enfim, foram todos eles presos, né? Então, a primeira coisa que se faz quando da prisão é olhar as tatuagens que eles têm no corpo, essas que nós estamos vendo, e por ali dá para ver a Busca a declaração, a confissão dele pelo próprio corpo. É como se fossem as digitais, né? Sim. Ali ele nos mostra a atividade, a força da atividade dele. Delegado Jardim, o nosso produtor já está nos sinalizando o término do tempo. Uma empresa percebendo esse tipo de movimentação, ela pode lhe procurar? Ah, com certeza. Nós temos um grupo de trabalho que hoje está na primeira delegacia de polícia, aqui no centro de Porto Alegre. Nós somos um grupo bastante reduzido, até porque nós também temos que preservar algumas coisas, entre outras, a nossa própria segurança. Mas se alguém tiver alguma notícia de algum movimento um pouco mais forte, porque não é só Porto Alegre, tem um estado todo que cresce, né? Pode fazer um contato com a primeira delegacia, 3211 0211. Vamos receber, vamos conversar e tenha certeza, será uma conversa bastante discreta, porque isso é fundamental. Ficamos por aqui, retornamos num instante. Continue conosco.